gente, hoje é um ótimo dia pra fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Floripa. Atualmente estou na primeira fase e nessa série aqui eu te conto semana a semana como está sendo o curso de medicina. E esse aqui é o vídeo da 11ª semana do curso de medicina. E que como o outro vídeo eu também estou em Floripa e sim, ainda tá meio bagunçado. Eu dei uma geral, assim, tirei a mochila que tava aqui atrás, né? No outro vídeo tava bem bagunçado, mas ainda tenho meu cobertor ali. Porque eu estou bem atrasada, né? Eu já tô no final da 14ª semana, tô fazendo o vídeo da 11ª ainda. Eu preciso colocar em dia, então eu tô fazendo meio que uma maratona de gravar vídeo. Principalmente gravar, porque se eu não gravo, eu esqueço. E aí eu gravei o vídeo da 10ª semana ontem e eu tô gravando o da 11ª hoje. Esse vídeo eu tô sentindo que vai ser um pouquinho mais longo. Primeiro porque a semana foi mais longa, foi uma semana mais cansativa mesmo. Segundo porque eu tive evento. Segundo evento que eu fui, mas eu não contei sobre o primeiro, então eu vou acabar contando sobre o primeiro também. E além disso, tem muita resposta da caixinha que eu preciso contar pra vocês. Primeiramente, eu tive prova de saúde e sociedade na segunda-feira e foi até bem interessante porque justamente como eu tinha prova, eu acabei estudando e colocando as coisas que eu tava estudando no Instagram. Então eu fiz uma série de stories que eu até vou colocar aqui, contando como é que tava sendo o conteúdo que eu tava estudando. Basicamente, eu tô estudando, ou tava, né, agora já passou a prova, estratégia de equipe de saúde da família dos postos de saúde. Algum tempinho atrás criaram a ESF, que é Equipe de Saúde da Família ou Estratégia de Saúde da Família, que basicamente define a equipe básica que tem que ter em todo posto. Só que isso não é nacional. Tem alguns postos que eles ainda estão na configuração antiga, que eu nem estudei pra vocês terem uma ideia, mas o professor comentou. Mas assim, a estratégia ou equipe de saúde da família básica se forma com um médico, um enfermeiro, técnicos ou auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O número dos técnicos e dos agentes comunitários pode variar de equipe pra equipe, depende de quantas pessoas tem naquela equipe. É opcional um dentista e um auxiliar, mas isso não é obrigatório, não são todas as equipes que tem. E aí você me fala, mas dentista não tem outros profissionais? Eles não fazem parte da equipe de saúde da família. E até, inclusive, foi uma das perguntas que me mandaram, justamente porque eu fiz essa série de stories contando como é que era a equipe de saúde da família. Me perguntaram sobre os outros profissionais. Vulgo, minha mãe me perguntou. Há também acesso a dentista, fisioterapeuta e psicólogo? Não é obrigatório ter por posto. Isso se chama o NASF, que é Núcleo de Apoio à Saúde da Família, esses profissionais. Não é obrigatório ter em todo posto, mas vários postos têm. Só que atualmente, pelo menos aqui em Floripa, que é a realidade que eu tenho contato, ele está sendo desmembrado. E eu acho que isso é nacional. Então esses profissionais eles estão sendo tirados dos postos de saúde e estão sendo colocados em, por exemplo, policlínicas, hospitais. Ali no posto que eu estagio em Floripa tem uma nutricionista, tem uma psicóloga e tem uma fisioterapeuta. Mas a nutri e a psicóloga, elas vão sair dali. Só não se sabe se a fisioterapeuta vai sair também, porque a prefeitura ainda não decidiu isso. Então assim, pode ter em posto? Claro que pode. Assim como pode ter, por exemplo, gineco. O gineco ou a gineco não fazem parte da equipe de saúde da família, porque é necessário um médico ou generalista, ou um clínico geral, ou um médico de saúde da família, que são... Bom, generalista é o recém-formado, né? As outras duas são duas residências diferentes. Gineco, pediatra, não é obrigatório ter numa equipe de saúde da família, mas às vezes tem alguns postos. Então, na segunda-feira eu tive essa prova. A habilidade de comunicação foi uma das aulas que eu mais gostei. Foi sobre comunicação não verbal. Sim, a gente estudou um pouquinho de linguagem corporal. Como a nossa linguagem corporal influencia no comportamento do paciente, como influencia na consulta e como você deve usar isso ao seu favor. Não foi mega aprofundado, mas a gente entendeu que, dependendo da sua linguagem corporal, dependendo de como você reage ao paciente, isso muda o rumo da consulta. Se você tiver uma linguagem corporal mais desajeitada, pode até não ser apropriado, porque o paciente não vai confiar em você. Dependendo da sua postura, e não apenas a postura, sua roupa, sua forma de se vestir, sua forma de falar até entra em comunicação verbal, mas enfim. Se você mexe muito no computador ou mexe pouco, influencia na consulta e na sua comunicação com o paciente. Até foi falar sobre a gente não transmitir medo nem responsabilidade pro paciente, de acordo com a nossa linguagem corporal, porque se a gente transmitisse medo ao paciente não seria bom, porque querendo ou não, o médico é a autoridade na consulta e ele sabe das coisas. Então, se ele tá com medo, imagina o paciente. Pelo menos é isso que pode passar na cabeça do paciente se ele notar que você tá com medo. E a gente estudou também tipos de comunicação não verbal. Eu não vou lembrar bem certinho agora, mas primeiro foi falado sobre o preparo do médico. Você não gosta de ir num lugar que uma pessoa tá fedendo, né? E aí imagina vocês consultar com o médico que tá fedendo. E outra, se você transmitir uma aparência meio desleixada, o paciente vai pensar, poxa, nem o médico se cuida, por que eu vou me cuidar? Também foi falar sobre recepção do paciente, formas de cumprimento no paciente, né? Aqui no Brasil a gente é mais caloroso, mais do toque, então é interessante às vezes colocar um aperto de mão. Também foi falado sobre o uso ou não uso dos pronomes. Não tem um, nossa, você precisa usar doutor, não é isso. Mas foi falado sobre o que acontece se você usar e se você não usar. Se você usar, você vai criar um certo distanciamento com o paciente, o que é interessante se você estiver lidando com, por exemplo, um paciente que se ele não tiver respeito por você, vai acabar sendo ruim. Ou ele não vai fazer o tratamento, ou ele vai te desrespeitar. Então, nessas situações, exigir um pronome talvez seja interessante. Agora, se você tira o pronome, você cria uma proximidade. Gente,
eu moro perto de uma escola e eu acho que vocês estão ouvindo a criançada gritar, né? Também foi falado muito sobre barreiras de comunicação e a necessidade da gente entender culturas diferentes. Porque uma coisa é, por exemplo, você atender uma pessoa do sul. Eu sou sulista, então eu tô acostumada a conversar com pessoas do sul, entre aspas. Agora, se aparecer uma pessoa do Nordeste pra falar comigo e pra ser atendido por mim, vai ter uma certa barreira de comunicação ali, porque às vezes a pessoa vai falar gírias que eu não vou entender, às vezes eu vou falar gírias que ela não vai entender, às vezes o sotaque pode dificultar um pouco, e às vezes até a forma de tratar, às vezes a forma de você se portar pode influenciar, porque na cultura daquela pessoa pode ser diferente. Em regiões não tem muita barreira, tem um pouco de barreira cultural, mas é algo bem contornável, porque a gente já tá acostumado. Mas o problema é quando pega estrangeiro, quando vai, por exemplo, pra comunidades indígenas, essa barreira cultural é muito grande. E é necessário que o médico saiba lidar com isso. Então o médico tem que observar como é que as pessoas se portam pra, assim, não ofender, pra não criar uma certa barreira mesmo entre o médico e o paciente. E a gente também iniciou o estudo da anamnese. A anamnese mesmo a gente vai aprender a fazer na terceira fase com a matéria de semiologia, que é uma matéria bem prática. Mas agora a gente teve um pequeno início, a gente entendeu o que é uma anamnese. A anamnese é aquilo que o médico faz quando você vai na consulta, basicamente. Então as perguntas que o médico faz, queixa principal, investiga o histórico familiar, entende sua condição socioeconômica, enfim. Quando eu estiver na terceira fase, eu acho que eu vou saber explicar um pouco melhor pra vocês. Eu bati no meu tripé. Fisiologia, de tarde, nós tivemos aula de sinapses, o que, assim, me fez me arrepender, quem sabe, de ter gostado da primeira fase de medicina. Sinapse é uma matéria bem difícil, envolve neurotransmissor. Como eu já falei pra vocês, todo final de aula tem uma provinha de fisiologia e isso acaba sendo bem complicado porque ela cobra muita coisa pesada, punk mesmo. Eu tive que decorar, por exemplo, os nomes das proteínas que são envolvidos na sinapse de acetilcolina, que é o receptor nicotínico, o receptor muscarínico. Foi, assim, um pouquinho traumatizante. Mas eu até que gosto um pouco porque é neuro. Não é uma parte de neuro que eu sou apaixonada, mas enquanto teve colega meu detestando e querendo pular da janela, eu tava ok. Mas sim, é uma parte um pouquinho mais chatinha mesmo, mas é necessário pra gente entender o resto de neuro que a gente vai ter depois. Mas por favor, ninguém me pede pra explicar sinapse, porque olha, eu vou entrar em depressão. E segunda, eu tive o meu segundo evento na faculdade de medicina opcional que eu fui. O primeiro evento eu não falei aqui, porque eu acabei me esquecendo, mas o primeiro evento foi uma palestra que a Lia Tox promoveu. Lia Tox é a Liga de Toxicologia da UFSC. É uma liga que envolve diversos cursos, não é apenas para medicina, tem pessoal da farmácia, tem da enfermagem, e eles fizeram uma palestra sobre a abordagem no uso e descobrimento de drogas, vamos falar desse jeito. Foi um perito da PF lá palestrar pra gente, foi na HU, e ele era formado pela UFSC, inclusive, e aí ele falou um pouco sobre como eles descobriam as drogas, como eles faziam a análise das drogas. O tema da palestra eram as novas drogas que estavam surgindo, então ele falou também um pouco das novas drogas sintéticas, que a gente nem faz ideia que existe. Tinha um monte de nome ali que eu fiquei de queixo caído, eu fiquei, meu Deus, eu nem sabia que o povo tinha tanta criatividade pra criar droga. Foi uma palestra bem legal, apesar de que foi uma palestra assim que eu fiquei um pouquinho com medo, porque enquanto eu tava na palestra começou a ventar muito e eu pensei, meu Deus, esse hospital vai cair. Na segunda-feira, no dia 16, eu tive uma outra palestra, com jeito a Coffee Break, que não é exatamente da área da saúde, é da área da saúde. Pra vocês terem uma ideia, o projeto é do curso de administração. O projeto se chama Doe Vida e fala sobre doação de sangue. É um projeto pra ajudar na conscientização de doação de sangue e medula também. E aí teve essa palestra que eles chamaram, tinha Coffee Break e tinha direito a certificado, aí eu falei, eu vou. A maioria das coisas que eles falaram eu já sabia, não porque eu tive na faculdade, mas porque como é uma área de interesse meu, eu já tinha pesquisado muito sobre isso, eu amo doar sangue, apesar de que agora o meu hematócrito tá baixo, então as últimas vezes que eu fui lá tentar doar, eu não consegui doar, mas assim, eu amo doar sangue, eu queria muito doar medula, mas eu sempre me esqueço de fazer o cadastro quando eu vou no Hemosc. Mas foi uma palestra muito legal, falaram sobre hemocentro, sobre doação de sangue, sobre como era feito o processamento do sangue, e aí no final teve meio que depoimentos de pessoas com relação à doação de medula e sangue. Eu não lembro se teve depoimento de doação de sangue, mas eu sei que teve de doação de medula, o que foi muito interessante, muito legal. Inclusive, teve um depoimento, assim, bem interessante de um cara que tinha doado medula pra uma pessoa que tava com leucemia e essa pessoa acabou morrendo. E aí, eu olhei pra uma das meninas que estavam lá cuidando, assim, do projeto e ela tava chorando. E aí, ela contou que a pessoa que tinha morrido era a mãe dela. Não é legal, mas eu achei legal o fato de ela estar lutando pela doação da medula óssea. Não legal o fato da mãe dela ter morrido, pelo amor de Deus. Terça de manhã teve área verde e de tarde eu confesso que foi bem tranquilo também, porque foi só meia tarde de aula. Eu tive tecido epitelial em histologia prática no laboratório. De manhã começaram as apresentações de narrativas comparadas, na verdade começaram na semana passada, mas de manhã teve a apresentação de medicina afro-brasileira e medicina indígena. Eles trouxeram entrevistas. E de tarde teve algo chamado teste de progresso, que eu odiei. Se você não sabe, aqui no Sul nós temos um teste de progresso. Basicamente, várias escolas de medicina dão esse teste de progresso para os alunos. Ele é feito uma vez por ano, sempre no segundo semestre, e você vai vendo sua evolução. Ele é um teste de progresso sobre toda a medicina. Então vocês devem imaginar
imaginar que eu, na metade da primeira fase, não sabia nada. A única coisa que eu sabia um pouco era de saúde comunitária, no caso, saúde e sociedade. E aí eu sabia até bastante coisa. De resto, saí de lá meio cedo e fui pra anatômica estudar. Quinta-feira de manhã, nós tivemos aula prática de sistema nervoso 3. Foi basicamente um aprofundamento do sistema nervoso central. A gente já tinha tido aula prática de sistema nervoso central e de sistema nervoso periférico, que como eu acabei de estudar pra prova, porque teve prova de anatomia essa semana, pra isso eu tô com tudo muito fresco na cabeça. Sistema nervoso periférico, até acho que eu esqueci de falar no vídeo porque não tava lembrando. Sistema nervoso periférico, gente, são os nervos que a gente estuda, tá? Então a gente estuda nervos do plexo braquial, a gente estuda nervos cranianos, apesar de que os nervos cranianos a gente não consegue ver na prática, tipo, até dá de ver, mas é muito ruim. E também tem o plexo aqui embaixo, que eu até esqueci o nome, mas a gente estuda alguns nervos que envolvem, por exemplo, o nervo ciático. E nessa aula que teve na quinta-feira foi um aprofundamento do sistema nervoso central. O sistema nervoso central, gente, é o cérebro, que é formado por telencéfalo e diencéfalo. MPB, o que é MPB? Mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo e medula espinhal. E foi mais um aprofundamento, assim, de a gente saber partes dessas coisas. Então, por exemplo, tem o aqueduto do mesencéfalo, tem o corpo caloso, tem as partes da medula, tem os gânglios, que eu acho que inclusive eu errei na prova. Foi bem interessante. As aulas práticas de anatomia, elas são meio maçantes pra mim, porque eu não consigo ficar anotando, porque é muito ruim. Você tá perto de cadáver, de materiais que envolvem contaminação, e eu não posso ficar encostando na mesa pra ficar apoiando o caderno, e anotar no ar é meio ruim pra mim. E aí eu fico tipo 2 ou 3 ou 4 horas ouvindo a professora falar, tentando não dormir. Tirando essa parte maçante, até que é bem legal. Eu gostei muito mais de estudar sistema nervoso central do que músculo em anatomia. De tarde, nós tivemos embriologia com o desenvolvimento do sistema nervoso central, que eu faltei pra estudar. E sexta, de manhã, era pra gente ter tido anatomia, foi algo assim, nossa, gente, eu fiquei tão... Qual que é o problema? No CCS tem meio que uma parte erguida, onde ficam as cadeiras. Então quem tá atrás consegue ver o quadro normalmente. Não faz muita diferença e o pessoal não briga por lugar. Mas na aula teórica de anatomia, que é lá no MOR, que é uma sala totalmente plana, o pessoal briga por lugar. Porque quem fica atrás não enxerga nada. Porque nem tem um tablado pro professor ficar mais alto. Então tem muita briga por lugar. E além de tudo, o MOR fica muito longe da minha casa. Dá uns 20, 25 minutos caminhando. Então eu acordei mais cedo, eu me arrumei na velocidade da luz e fui correndo pro MOR, porque eu queria um lugar bom na sala. Só pra chegar lá, olhar pros meus colegas e descobrir que a aula foi cancelada. Não foi culpa da professora, não foi culpa de ninguém. Ela acordou doente e ela mandou mensagem quando eu estava indo pro MOR. Então eu estava caminhando, eu não olho meu celular na rua, e ela mandou mensagem. E aí eu descobri lá. Resultado, eu não lembro muito bem o que eu fiz nesse dia de manhã, mas eu acho que eu só fiquei estudando. Eu voltei pra HU, fui pra biblioteca setorial, que é uma biblioteca que tem dentro da HU, e fiquei estudando. De tarde nós tivemos biocel, diferenciação celular, e microambiente da medula óssea, foi mais diferenciação celular mesmo. E eu confesso que eu nem lembro direito o que teve na aula prática. Essa foi uma semana extremamente cansativa. Felizmente, agora vai ter um período sem prova. E sim, gente, hoje nós tivemos muitas perguntas. São perguntas de uma caixinha que eu tinha feito há tempos atrás, o pessoal mandou pergunta e eu esqueci de responder, mas eu vou responder agora. Sente-se realizada? Sim. Só tem uma questão que eu até comentei com os meus pais, meu pai ficou um pouquinho assustado. Isso nem é do curso de medicina, mas eu acho que em muitos cursos isso acontece. A primeira fase acaba sendo um pouco maçante, porque tem muitas matérias extremamente básicas que você não entende porque você tá estudando. E que você tem que estudar. Narrativas comparadas foi uma delas. E por conta disso, você acaba se frustrando um pouco. Não estou frustrada com o curso, mas estou frustrada com a primeira fase. Até porque quando eu vejo a grade das outras fases, eu fico completamente deslumbrada. Antes de entrar no curso, a primeira fase foi a única que eu olhei a grade e pensei, nossa, essa fase aqui vai ser um porre. E realmente tá sendo um porre. Porque não é apenas essas matérias muito básicas que você tem que ter que acabam travando um pouco a alegria da primeira fase. É que além de tudo, nas outras matérias que eu tenho também, são sistemas que eu não gosto de estudar. Até agora eu só tive neuro que eu tô gostando de estudar. E olhe lá, porque neuro, apesar de eu gostar de estudar, é uma matéria muito difícil também. Por exemplo, o sistema muscular a gente não gosta, o sistema esquelético não gosta, o sistema tegumentar não gosta, o sistema articular eu também não gosto. De 5 sistemas que eu tô tendo esse semestre, o único que eu tô gostando é neuro. Eu me sinto realizada muito, mas a primeira fase tá sendo difícil de passar. Agora que tá acabando, né, principalmente porque agora eu tô na 14ª semana, eu tô gostando mais. Então sim, me sinto realizada, só tem esse pequeno detalhe, mas eu me sinto muito realizada, principalmente pelo estágio. Na UBS, nossa, eu fico completamente deslumbrada. Nas pequenas matérias que a gente tem que se aproximar mais da medicina, eu também amo. Ética, habilidade de comunicação, saúde e sociedade. Até metodologia científica eu gostei um pouco. Quando tem coisas complementares, quando tem workshops, cursos, palestras. Eu fui em outra palestra também que eu vou falar na semana que vem, que é uma da Gaia, que também
também eu achei incrível. Isso me deixa muito realizada. E claro, né, gente, poder entrar no HU quando eu quiser. Eu até comentei assim com os meus colegas, tem vários caminhos que dá de fazer em caminho do CCS. E até o caminho que eu faço às vezes nem é o mais fácil. Mas eu faço questão de pegar o caminho que passa na frente do HU, porque eu sou apaixonada pelo HU. E poder entrar no HU, poder olhar de fora e pensar que consegui, eu tô aqui dentro. Gente, isso dá uma realização incrível. Eu tenho muita pena porque acaba se tornando meio banal. Se eu falasse pra Letícia do passado que ela estaria usando jaleco e entrando no HU, ela ficaria deslumbrada. E hoje em dia, às vezes eu tô tão envolvida com a rotina que eu acabo me esquecendo do quanto eu lutei pra estar aqui. Eu não tenho vontade nenhuma de largar o curso, trancar o curso. Eu brinco com a minha melhor amiga falando que eu quero trancar, mas Carol, saiba que é da boca pra fora, tá? Como foi o processo vestibular pra você? Traumatizante. Eu já falei um pouco sobre como foi o vestibular pra mim, tá aqui nesse vídeo aqui que eu vou deixar nos cards. Próximo fim, irei fazer a prova da UFPR para medicina. Estou bem nervosa. Olha, eu acabei respondendo essa pergunta agora, um pouco de atraso, já passou o final de semana da UFPR. Eu sei que o nervosismo é normal e eu até fiz uma pequena reflexão no Instagram e eu quero fazer um vídeo de reflexão pro Enem. É normal. E eu também fiquei muito nervosa e eu achei que eu não ia passar. É completamente normal e saiba que você está no caminho certo se você tá sentindo isso, porque indica responsabilidade. Se você não ficasse nervosa, aí sim nós teríamos um problema, né? Como foi a adaptação na faculdade pra você? Traumática também. Quando você muda do ensino médio, do cursinho e vai pra faculdade, isso muda muito, sabe? E essa mudança foi drástica pra mim. Eu tive até uns certos surtos psicóticos que eu achei que eu não ia ter, mas eu tive. Primeiro que a cobrança de alguns professores é absurda. Chega a não ser saudável. Tem professor que fala, porque vocês estão na federal, vocês têm que saber. Outra coisa também que eu notei é a falta de tempo, que era uma das coisas que eu achei que eu não ia surtar, porque o meu terceirão também foi integral, mas eu acho que como fazia muito tempo que eu tinha saído do terceirão, eu acabei esquecendo como é que era. Também teve a questão de mudança de aula. Até no cursinho, eu tinha apenas aulas de 45 minutos, no máximo 50. E aqui na faculdade eu tenho aulas de 4 horas. É muito difícil focar. E você tem um intervalo a cada 2 horas. Isso foi um choque muito grande pra mim. Eu demorei meses pra me adaptar, a ponto de eu só conseguir me adaptar na semana passada. Só a partir da semana passada que eu consegui olhar pra mim mesma e falar, não, agora eu me adaptei. Agora eu consigo focar nas aulas. Agora eu consigo ficar mais tranquila nas aulas, não ficar tão cansada depois de 4 horas estudando sem parar. Foi uma das piores adaptações. Outra coisa que me pegou também foi a diferença de quantidade de conteúdo. No cursinho e no ensino médio, os professores brincam muito, eles falam muito com você, eles conversam com a turma, eles fazem piada. Então acaba que cada aula não tem tanto conteúdo assim. Mas, gente, faculdade, eu não sei se é porque é medicina, mas eu acho que não, porque muitas pessoas de outros cursos já reclamaram da mesma situação pra mim. É muita coisa. Você pisca uma vez, você perdeu metade da aula. Não dá de ir no banheiro, gente. Não dá de sair no banheiro no meio da aula. Tipo, até dá, eu já saí. Mas quando eu saio, eu sei que eu vou voltar totalmente perdida, porque eu perdi uma grande linha de raciocínio. Horrível. Muito conteúdo pra estudar, muita coisa que os professores falavam, jogavam no seu colo. E outra coisa que me pegou, que me ferrou em algumas provas, foi a dificuldade das provas e a especificidade do conteúdo cobrado. Quando você tá no ensino médio ou no cursinho, você tá pensando muito no vestibular. E no vestibular, você pode errar as questões difíceis. Você não precisa saber daquele detalhe da mosquinha que voa na sua prova. E você também não precisa saber disso na faculdade. A diferença é que cai na prova. E você precisa acertar. Porque se você não acertar, você pode ir mal. A prova de anatomia foi uma bomba porque tava cobrando detalhe. E realmente, agora que eu entendi isso, eu anoto tudo o que os professores falam, cada detalhezinho, agora tá melhorando. Foi uma adaptação também. Como achar um lugar perto da UFSC pra morar? Eu penei um pouquinho pra achar. Tem grupos da UFSC, tem um grupo formado no WhatsApp, que eu entrei. Ele é um grupo fechado, mesmo com o link você precisa ser aprovado e você tem que estar matriculado na UFSC por segurança. Tem o Classificados UFSC, que é um site. Tem grupo no Facebook também. Então esses são os melhores lugares pra você achar lugar pra morar, se você quiser morar com pessoas que você não conhece. Tem gente que mora com o pessoal da turma mesmo. E aí você vai ter que procurar nas imobiliárias mesmo pra alugar. Qual foi a pior matéria até agora? Depende. Pior de mais difícil? Anatomia. Não é que seja um conteúdo complicadíssimo, mas é porque é difícil de decorar. Agora, o conteúdo mais maçante pra mim, eu acho que tá sendo bioquímica e embriologia. São duas matérias extremamente maçantes que eu não gosto, eu já não gostava na escola. Na verdade, bioquímica eu até gostava um pouco, mas acabou me frustrando muito. Mora onde? Eu moro na Trindade. Eu moro perto da UFSC, então eu moro mais ou menos 1 quilômetro da UFSC. Dá uns 15 minutinhos caminhando, porque eu moro no 4º andar e não tem elevador. Até eu sair de casa, chegar na UFSC, dá uns 15 minutos. Como você tem anotado as coisas na aula, dá pra anotar na mão ou melhor digitar? Esse é um dilema que até agora eu não consegui resolver, nem me adaptar. Tem muita gente me perguntando sobre a minha letra. Minha letra, como eu já falei no último vídeo, ela continua ok na maioria das situações, mas tem algumas que ela fica feia mesmo. Mas no geral, ela até que tá ok. Dá pra anotar? Dá. Eu não vou dizer que não dá. Tem uma galera que leva caderno na minha sala. Só que você tem o risco, sim, de ficar com a sua letra feia. Tem matérias que a minha letra é mais feia que as outras. Tipo anatomia.
anatomia, minha letra é mais feia que as outras matérias, porque a prova é mais corrida. Prova não, a aula. E você tem que ter noção que sua mão vai doer. Dá pra digitar? Gente, tem amigos meus que levam computadores, mas as duas opções eu vi prós e contras. Eu já digitei uma vez, eu levava o computador pra aula no começo do semestre, é muito mais rápido. Mas qual que é o problema de digitar? Você não consegue desenhar. E muito do que a gente tem é desenhado. Qual que é a parte boa do caderno? É desenhar, mas a parte ruim, além de não ser tão rápido quanto digitar, pelo menos pra mim, que eu tô acostumada a digitar, então eu digito muito rápido. A parte ruim é que você não tem os slides do seu lado, só se você abrir no celular, mas não é a mesma coisa também. Então essa parte ruim. Algo que poderia solucionar e que muitos amigos meus têm é tablet, mas eu não tenho tablet, então eu tenho que me virar com o meu caderno mesmo. Não é sobre MED, mas eu queria muito umas indicações de livros. Tô passando por uma crise literária. Eu já respondi essa pessoa no direct porque eu fiquei com pena de demorar tanto pra responder. Dicas de livro que eu dou pra quando alguém tá numa crise literária ou ressaca literária. Biblioteca da Meia-Noite. Agora eu terminei de ler A Sereia, eu achei muito legal também. Jane Eyre, também amei ler. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, comentar e mandar pros seus amigos. Se você assistiu até aqui e ainda teve alguma dúvida, não se esquece de colocar aqui nos comentários que eu prometo que eu vou te responder. E se você quer aparecer no vídeo que nem essas pessoas apareceram, é só ir lá no meu Instagram e me seguir, que eu sempre abro caixinha antes de gravar os vídeos. Beijo, gente, até mais!